Finalmente tivemos o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia no encontro que aconteceu ontem, mas aí fica a questão, será que esse acordo aconteceu mesmo? Porque muitos já duvidaram até da existência dele ou da efetividade, então eu quero entrar aqui nos detalhes para que você mesmo tome a sua própria decisão e entenda o que de fato está acontecendo. Então, primeiramente, em relação à notícia em si, você teve aqui o anúncio, né, na CNBC e vários veículos, falando a seguinte coisa: em princípio, os Estados Unidos estavam ameaçando com tarifas de 30% na União Europeia, caso não acontecesse nada, e aí eles chegaram a um acordo no qual essa tarifa agora ficou de 15% em cima da maioria dos produtos europeus para os Estados Unidos, incluindo carros, que é crucial, né? Todos os carros, principalmente alemães, italianos, franceses, bom, francês não entra nos Estados Unidos, mas principalmente ali os alemães, né, BMW, Mercedes, etc., que faz muito parte dos Estados Unidos, então isso afeta bastante. E segundo o anúncio feito ali com os dois, né, então os dois participaram ao vivo ali, com o Trump falando, você teve ali, em princípio eles concordaram, a União Europeia concordou em comprar 750 bilhões de dólares de bens americanos, né, de produtos americanos, e investir 600 bilhões a mais do que já estão investindo hoje nos Estados Unidos. Então não se tem assim uma clareza em relação a quando que isso vai acontecer, etc., mas isso foi anunciado. E o mais engraçado é que quem assistiu o vídeo viu ali, teve várias críticas em relação ao próprio comportamento que foi transmitido ali pela parte europeia, né? Na verdade, foi a presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen. Ela estava ali com uma linguagem de quase assim, submissão total, segundo os críticos, né? Então, o mais interessante, primeiro, é ver a importância que se tem em relação aos produtos europeus. Então, aqui você vê por esse gráfico aqui da Financial Times, que a União Europeia, ela representa quase 1/5 de todos os produtos que são são exportados para os Estados Unidos. E aí você vê claramente que esse foi, segundo eles, ali, o maior acordo comercial da história. Mas aí agora vamos para a parte das dúvidas, né? Porque criou uma série de... assim, foi extremamente criticado, principalmente os europeus. Então é muito engraçado que eu fiz até uma enquete, porque assim, você pode ver isso por vários ângulos diferentes. Um ângulo é você falar a seguinte coisa: olha, os Estados Unidos foram predatórios, e aí a Europa cedeu completamente. Eu não consigo ver por que isso foi um bom acordo. Outros já vão ver a seguinte coisa: mas espera aí, os Estados Unidos são completamente idiotas, porque as tarifas que os americanos vão ter que pagar sobre produtos europeus é de 15%, e os europeus vão pagar 0% de tarifas para os produtos americanos. Na verdade, o intuito do Trump é fazer com que haja mais exportações dos Estados Unidos para a Europa, porque você vê carros europeus aqui nos Estados Unidos à torta e direita, e você não vê nenhum carro americano praticamente na Europa. Ele quer meio que reverter isso. Então, outros vão dizer a seguinte coisa: mas espera aí, quem é o idiota da história? Porque agora os americanos vão pagar 15% e os europeus vão pagar 0%. Então depende muito da sua ótica em relação às tarifas, porque um sempre acha que é melhor para um lado e não para o outro. E tarifas são sempre multifacetadas. Eu tento sempre trazer isso no podcast, independente da sua opinião sobre tarifas. Eu não estou dizendo aqui que você tem que concordar com o Trump ou não, que o Trump está certo ou está errado. Você precisa ver o que vai acontecer com o fluxo de capital a partir de agora. Inclusive, independente do que você acha, né, eu coloquei aqui no Substack que eu tinha feito um artigo sobre isso, né, baseado num vídeo, falando sobre como que agora as tarifas finalmente começaram a se refletir nos Estados Unidos, né, chegando ali como inflação ou não inflação. E você vê que, pelo menos baseado no Trueflation, que ainda está ali em torno de 2%, ela não chegou ainda, né? E nem na inflação
Para os produtores, né, no PPI, ele também ficou inalterado em junho. Talvez isso chegue um pouco depois, mas por enquanto ainda não é o caso. Por outro lado, você teve um superávit do orçamento americano em junho, pela primeira vez ali, não sei quantos anos, né? Então, ao invés de déficit que estava acontecendo desde junho, assim, comparando sempre o mês de junho, né? Esse comparativo. Ele teve ali, em junho de 2024, foi um déficit de 71 bilhões, e em junho de 2025, desse ano, foi 26 bilhões de superávit. Então, uma parte bem interessante aqui. Agora, estou dizendo que isso é correto? De forma alguma, né? Eu não tenho como afetar tarifas, então você tem que você tem que ver, baseado nos seus investimentos, o que você pode tirar sobre esse assunto. Agora, o mais interessante ainda é a reação dos europeus, porque eles ficaram indignados. Então você vê coisas como assim, a Ursula foi extremamente fraca durante a conferência dela com o Trump, ela mostrou, ela quase não falou nada, ela foi totalmente dominada pelo Trump. Ou uma outra pessoa falando aqui, ó, eu estou envergonhado de ser europeu hoje. Eu não acredito que a gente conseguiu concordar com um acordo como esse. Talvez não ter nenhum acordo teria sido muito melhor no longo prazo. Ou o próprio Financial Times, já com um título dizendo como que a União Europeia sucumbiu ao rolo compressor das tarifas do Trump. Então, assim, extremamente crítico em relação à Europa tendo perdido, né, nesse acordo e os Estados Unidos se aproveitando. Só que, ao mesmo tempo, você vê as outras pessoas falando... tipo assim, que os Estados Unidos, na verdade, são aqueles que perderam, porque eles vão ter que pagar 15% e a Europa não vai ter que pagar nada. Então, muito interessante como o debate de tarifas é extremamente apaixonado. E agora, se você quiser ver de uma forma menos... um pouco mais isenta, você tem que se perguntar a seguinte coisa: o que acontece com o fluxo de capital nesse exato momento? E confesso que, até olhando os mercados hoje, vou até pegar aqui ao vivo aqui para ver, no momento, obviamente, né, que eu estou gravando esse vídeo, para a gente ter aqui uma noção. A SP500, ela continua normal, né? Inclusive deu uma subida nesse exato momento. Nós estamos ali com 0,4. Bom, eu estou gravando às 11 horas da manhã, né, no horário da costa leste dos Estados Unidos. Então, assim, ainda precisa ver, porque tudo pode virar, né? Até você ver esse vídeo, talvez nós já tenhamos alguma coisa diferente. Mas é aquela coisa, as tarifas elas foram praticamente absorvidas pelo mercado de risk-on, né? Como que as coisas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, bem diferente dessa parte aqui de março, abril, que o mundo ia acabar aqui, teve toda uma narrativa em relação ao fim do mundo pelas tarifas, e o mundo parece que não acabou. E se as notícias forem boas, isso é bullish, o mercado vai para cima, e se as notícias forem ruins, isso também é bullish, o mercado vai para cima. Isso, inclusive, eu vou conversar bastante com o pessoal no próximo encontro da jornada Omni Macro, onde eu estou trabalhando com um grupo ali seleto de pessoas, onde você tem acesso a mim diretamente, podendo fazer perguntas, etc., vendo em relação aos seus próprios investimentos e entrando e aprofundando em toda a parte da mecânica monetária. Se você se interessar em fazer parte desse grupo, você também pode se inscrever aqui no link abaixo. E também o próprio Substack, né, onde eu tenho ali artigos, tenho vídeos exclusivos, etc., que eu faço praticamente diariamente, compartilhando o meu próprio portfólio para você ver todos os movimentos. Você também pode ver em todos os links aqui na descrição abaixo. E aí você vê comentários também, até no próprio Brasil, né? O Luiz Persechini, acho que eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, falou assim: o acordo que a União Europeia fechou com os Estados Unidos é tão absolutamente ruim para a União Europeia que, se pá, vale a pena deixar nos 50% mesmo. Enfim, então, assim, muito interessante, né? Então, assim, se isso foi tão ruim assim para a União Europeia, por que, se eles não vão pagar nada, qual que é o problema? Percebe? Então, assim, ou é um lado ou é o outro. Então, não dá para ser os dois. Então, foi ruim. O mais engraçado é que foi um acordo que foi ruim para absolutamente todo mundo. O americano reclamando que está pagando 15% a partir de agora nos carros europeus, e
o pessoal que defende a Europa também dizendo que todo mundo está absolutamente ferrado porque só aceitou o acordo ali do Trump. Claro, essa obrigatoriedade de investimento, ela não tem clareza, né? E aqueles que disseram, que reconhecem que houve um acordo, vão criticar, e aqueles que vão do outro lado ainda dizem a seguinte coisa: na verdade esse acordo nem aconteceu porque não tem nada escrito, então a gente precisa levar isso de uma forma bem grain of salt, né, que a gente fala nos Estados Unidos, né, com um grão de sal. Então eu preciso realmente relevar porque a gente só vai acreditar na hora que as coisas de fato ocorrerem. Então assim, é muito interessante como é bastante apaixonado, né, as retóricas em cima dessas tarifas, mas isso pouco importa. Não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer ou não. O que eu quero te passar é te dar ferramentas para que você saia um pouco dessa bolha, né, de tomar lado, se existe ou se não existe. Nós estamos diante de um cenário cada vez mais de blocos se formando, alianças se formando ou se quebrando, e um fluxo de capital cada vez mais complexo, deixando as coisas mais caras. Você tendo ali países usando países terceiros para poder driblar essas tarifas. E você, uma corrida de gato e rato, onde o Trump também vai criar tarifas, inclusive em ilhas onde você tem ali pinguins, para justamente evitar que documentos sejam feitos para driblar essas tarifas. Então isso faz parte do nosso cotidiano a partir de agora. E aceitar isso faz com que você consiga se colocar ali do lado melhor do risco. Então vamos ver qual dessas três, né, narrativas, se foi ruim para os Estados Unidos, se foi ruim para a Europa, ou se de fato nem aconteça e foi simplesmente ali uma farsa conjunta, sendo que todos estavam presentes na sala ao mesmo tempo anunciando. Então vai ser muito interessante ver novamente a cena dos próximos capítulos, principalmente no momento que nós temos um adiamento, né, de 90 dias em relação às tarifas chinesas, e toda uma negociação feita também no Japão, que eu tenho outro capítulo falando sobre isso. Então é literalmente uma notícia vindo atrás da outra e uma enxurrada de críticas, mas realmente é só o tempo que vai poder dizer o que vai acontecer com a inflação dos preços americanos, que até agora não reagiu, e também a política do Jerome Powell em relação a isso que vai vir essa semana. Então, muitas notícias, vamos ver a cena dos próximos capítulos, a gente se vê aí no próximo vídeo.